Bom dia, pessoal. Bom dia. A galera entrar aí para a gente começar, né? Beleza. Seis pessoas aí. Compartilhar logo aqui a nossa apresentação para não perder tempo. Bom, vamos começar. Vou começar fazendo só um apanhado do que a gente falou ontem, né? Ontem a gente começou a falar da parte de segurança do trabalho, né? Essa outra parte aí da disciplina que engloba muita coisa, não só a parte de segurança do trabalho mesmo, mas outras coisas também, né? Como eu falei ontem, a parte de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros e tal. Tudo isso está englobado aí nessa nossa disciplina, tá? Então, ontem eu defini aí algumas coisas para vocês, né? Falei um pouquinho do histórico do trabalho, né? Na civilização humana. Falei sobre como se desenvolvia esse trabalho ao longo do tempo, né? Principalmente a parte dos escravos, a conotação negativa que o trabalho tinha naquela época e que por isso nunca se preocupou, naquele tempo antigo nunca se preocuparam com essa questão da proteção para o trabalhador, né? Não tem ninguém para entrar. Então, é relativamente nova, né, essa preocupação aí com o trabalho, né, com a proteção do trabalho. Tá? Deixa eu ver se tem alguém com dificuldade aqui. Quem quiser colocar o link lá no grupo, tá? Quem puder aí copiar e colocar o link para ajudar os colegas aí, pode fazer isso, tá? Quem não pode colocar sou eu. Então, a gente falou aí dessa evolução histórica do trabalho até chegar no século XX, né, ali em 1919, quando foi criada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que falei para vocês é aquela organização mundial aí que tenta padronizar as condições de trabalho em todos os países. Né? Por que é importante a gente ter essa padronização? Para que a gente não tenha nenhum ou busque, né? Não ter é difícil. O ser humano é muito plural, o ser humano tem muitas cabeças, mas a OIT busca aí tentar ajustar o trabalho para ser uma coisa pelo menos humana, né? Pelo menos onde realmente o ser humano possa estar ali trabalhando. E então, a partir da criação da OIT, que a gente passa a ter uma preocupação maior aí com a segurança do trabalho, né? Então, a gente viu também a parte aí dos riscos ocupacionais, né? Que qualquer trabalho que a gente vá desenvolver tem aí essa característica de oferecer algum tipo de risco, tá? Uns trabalhos têm um pouco mais de risco, né? Uns trabalhos aí oferecem um pouco mais de risco e outros oferecem menos risco, isso é natural dos trabalhos, mas todos os tipos de trabalhos
eles vão oferecer algum tipo de risco, né? E esses riscos, eles vão se enquadrar aí no que a gente chama de riscos profissionais, né? Que são aqueles riscos que têm relação direta aí com o trabalho. Eu exemplifiquei para vocês, né, que vão ser técnicos em eletrotécnica, a eletricidade. Quem leva um choque que não trabalha com eletricidade, levou um choque, mas porque foi mexer onde não devia, foi mexer com o que não tinha. Tranquilo, não se preocupem não, podem ficar tranquilos. Quem chegou atrasado aí não tem bronca não, tá? Então, eu falei para vocês da eletricidade, né? Que para vocês que vão trabalhar com isso, né? Vocês vão ser técnicos em eletrotécnica. Então, um choque durante o período de trabalho é um risco profissional que vocês correm, porque tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Diferente daqueles riscos genéricos, por exemplo, que eu falei, por exemplo, uma pessoa se afogar numa piscina. É um risco genérico, né? Uma pessoa ser assaltada na rua. É um risco genérico porque todo mundo corre esse risco. Mas, por exemplo, um vigilante, ele corre o risco de ser abordado por bandidos. Se ele é abordado por bandidos, durante o expediente dele, aquilo ali é um risco. A gente passa a tratar aquilo ali como um risco profissional, porque a profissão dele tem essa característica, né, de lidar aí com segurança. Então, os riscos profissionais são aqueles riscos que a segurança do trabalho se preocupa. Esses riscos genéricos a gente pode até extrapolar aí para alguns riscos desses, mas a preocupação principal da segurança do trabalho é aí com os riscos profissionais, né? E a gente falou aí que esses riscos profissionais eles podem ser riscos, por assim dizer, operacionais, né, que são aqueles que causam acidentes, ou eles podem ser riscos mais ligados aí ao ambiente do trabalho, né? Quando eu tenho a exposição a um determinado químico, né? Uma determinada radiação, algum micro-organismo que cause doenças, que nesses casos que eu falei agora por último, tem mais a ver com o ambiente de trabalho, né? Não vão causar acidentes. E aí, os acidentes, a gente sabe, acontece um acidente, você tem a repercussão daquele acidente, né? Alguma lesão que venha a causar é ali na hora, é imediata. Já esses fatores ambientais, eles têm mais a ver com lesões que, ao longo do tempo, é que a gente vai percebendo o fator, né? Que tem mais a ver com as doenças do trabalho. Então, a gente vai sempre, nós da segurança do trabalho, a gente vai sempre tentar, digamos assim, ter essa preocupação com esses tipos de riscos, tá? Que são os riscos que a gente considera profissionais. Falei sobre o acidente do trabalho, né? Falei um pouquinho sobre acidente de trajeto também. Conceituei doença do trabalho para vocês. Eu só falei muito rápido uma coisa, mas que é importante. A gente tem uma relação aqui entre esse conceito de acidente do trabalho e o conceito de doença do trabalho, tá? Para a lei, à luz da lei, a gente consegue equiparar esses dois conceitos aí, o conceito de acidente do trabalho e o de doença do trabalho também. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que acidente do trabalho é qualquer coisa que incapacite o trabalhador para desenvolver sua profissão normalmente? Tem um bocado de gente para entrar aqui. Bom. Então, uma doença do trabalho, ela também incapacita você de trabalhar. Se você tem aí, por exemplo, desenvolve uma micose de pele por conta de exposição a um determinado químico, né? Você desenvolve aí agora eu esqueci a nome da doença, mas uma irritação na pele, né? Por exemplo, micose não, uma irritação na pele. Você fica impossibilitado de trabalhar, você perde um certo tempo ali de trabalho, né? Você vai ter que ficar afastado por um tempo para tratar aquilo aí. Então, o conceito de doença do trabalho, ele também a gente também pode aplicar o conceito de acidente do trabalho para esse conceito de doença, beleza? Porque eles são similares em muitos aspectos. Então, à luz da lei, a gente consegue fazer aí essa comparação, digamos assim, tá?
A gente viu que é possível, sim, né, a gente evitar as ocorrências de acidentes do trabalho, é só a gente seguir as normas de trabalho, as normas regulamentadoras, como eu falei para vocês. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa parte de legislação para vocês entenderem. E que é importante que a gente tenha aí, né, sempre essas duas coisas aqui, que o ato inseguro não aconteça e que a condição ela seja segura para o trabalhador. Se a gente tiver a soma dessas duas coisas aqui, um ato inseguro mais uma condição insegura, é certo que o acidente ele vai acontecer. Caso a gente consiga aí dar uma condição segura e os trabalhadores tenham a consciência da parte deles né, na segurança deles próprios, né, aí a gente vai ter com certeza uma chance de acontecer acidentes muito pequena, né, ou a chance das pessoas adoecerem bem menor, tá? Aí, né, falei para vocês sobre aquelas coisinhas da segurança, né, que quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe, quando vai mal, dizem que não existe, quando é para gastar, acha que não é preciso que a segurança exista, mas quando ela não existe, todo mundo sente falta, né? Quando a gente tem um ambiente que não é seguro do ponto de vista da segurança do trabalho, todo mundo concorda que ela deveria estar ali, né? Que todo mundo vai sentir falta. Acho que entrou todo mundo aqui, né? Deixa eu ver. Os participantes, acho que não vai entrar mais ninguém, né? Então vamos. Peguei esses 10 minutinhos iniciais aí de aula para a gente falar sobre a aula passada, né? Para a gente contextualizar para continuar à frente. Eu vou colocar hoje eu coloco, daqui a pouquinho quando terminar a aula, eu coloco os dois trabalhos, tá? 2 exercíciozinhos lá no grupo. Da aula de ontem e da aula de hoje. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte de legislação, tá? Da legislação do trabalho. Falar como é que ela se comporta, de onde vem, para onde vai, né? Falar aqui da Constituição, falar da CLT, falar um pouquinho de como é que a gente faz essa gestão, como a gente tenta aplicar aí essas políticas de segurança do trabalho, né? Na visão de um profissional da área de segurança do trabalho. E vou falar também sobre essa parte de SESMIT, que é o setor responsável pela segurança numa empresa, e da CIPA, tá? Que tem muito a ver aí com vocês, certo? Então, a aula de hoje vai ser um pouco mais voltada aí para a legislação, para que vocês fiquem cientes do que a gente tem de legislação trabalhista no Brasil, né? Então, vamos lá. No mundo, a legislação, que a gente pode dizer assim, acidentária, né? Essa legislação que cuida aí da segurança do trabalho, ela começou a engatinhar, começou a ter aí alguma representatividade ali por volta do começo do século XIX, né? Por volta do começo do século em 1802, né? Comecinho ali do século XIX. Que foi o quê? A gente já tinha tido a primeira revolução industrial, né? E aí percebeu-se que muita gente estava morrendo. As pessoas que trabalhavam nas fábricas, elas estavam morrendo muito rápido. Para tentar frear essa mortalidade, porque a mão de obra que era disponível era escassa, não era para proteger o trabalhador, tá? Mas, enfim, ainda não era para proteger, não tinha essa questão da proteção do trabalhador. É simplesmente para que as pessoas não morressem, para que o dono da fábrica não precisasse substituir pessoas. Então, em 1802, lá na Inglaterra, a gente já tinha tido aí a primeira revolução industrial, foi criada aí a Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes, que era uma lei que estabelecia alguns limites, né, para que as pessoas não morressem durante o trabalho nas fábricas. Então, essa lei dizia o quê? Ela, dentre outras coisas menores, mas tiveram 3 avanços aí que fazia sentido na época, né? Estabelecia o limite de 12 horas de trabalho, então, até 1802 não existia limite de horas de trabalho, né? As pessoas trabalhavam aí quanto os empregadores quisessem. Proibia o trabalho noturno, então as pessoas só poderiam trabalhar de dia, né? Já que naquela época ainda não tinha
a eletricidade estava começando a engatinhar, a gente não tinha iluminação noturna, a chance de acontecer um acidente, né? Porque a iluminação que era utilizada era a gás, era muito grande, então proibiu-se o trabalho noturno para que as pessoas não morressem em incêndios, nem que incêndios tomassem conta de fábricas. E essa lei também obrigava os próprios empregados a lavar as paredes das fábricas 2 vezes ao ano. Por que isso? Naquela época se usava, né, muito carvão, carvão mineral, não carvão vegetal, mas o carvão mineral, para alimentar as máquinas que eram bem rudimentares, né? Então a gente tinha aí muita fuligem, muita cinza desse carvão queimado sendo jogado diretamente no ambiente de trabalho das pessoas. Esse carvão ficava impregnado aí na parede, né, das fábricas e fazia com que muitas pessoas se intoxicassem e morressem em decorrência desse carvão aí expelido tanto para o ambiente quanto nas paredes. O que essa lei veio, o que essa lei trouxe, né? Dizia que os empregados deveriam lavar as paredes das fábricas 2 vezes ao ano. Os próprios empregados eram quem lavavam essas paredes aí das fábricas. Então, essa lei aí da saúde e moral de aprendizes, ela na verdade foi posta não para proteger o trabalhador. A proteção ao trabalhador, né, foi um efeito colateral, um efeito rebote. Mas ela vinha para, de fato, não deixar as pessoas morrerem naquele ambiente de trabalho para que o empregador ele não precisasse repor as pessoas, já que a mão de obra era muito escassa, ainda era escassa naquela época. Tá? Então, de lei assim, trabalhista, né, de legislação aí de proteção de saúde e segurança do trabalho, a gente tem isso. Até a partir de 1802 tiveram essas coisas, mas era só na Inglaterra. No resto do mundo era uma bagunça só, cada um fazia do jeito que queria. Aí, a partir de 1919, se vocês lembrarem lá do histórico, a gente teve a criação da OIT, né, em 1919. Então, a partir de 1919, aí a gente começou a ter leis baseadas aí nas convenções, na primeira convenção da OIT, que traziam aí essa parte já da segurança do trabalhador. Tá? Aqui no Brasil, depois da convenção da OIT, foi criado a primeira lei, né, o primeiro decreto que trouxe aí essa parte da segurança no trabalho à tona, que, dentre outras coisas, trazia para a nossa realidade aqui um conceito, né, de acidente de trabalho, dizia lá o que era o acidente do trabalho, e obrigava o patrão, né, obrigava o empregador a pagar uma indenização ao acidentado. Porque até então, quem morria nas fábricas, quem morria aí em alguma empresa, né, o patrão dizia, beleza, tire o corpo daqui, eu preciso colocar outro para trabalhar. Era assim que acontecia até 1919. Então, aqui no Brasil, a partir de 1919, a gente passou a ter aí esse conceito de acidente de trabalho e o patrão deveria pagar uma indenização aí não ao acidentado, né, que morreu, ou se não tivesse morrido ao acidentado, mas se morresse a família do acidentado. Então, a evolução da legislação acidentária é basicamente essa. A partir de 1919, a gente teve aqui no Brasil vários acréscimos aí de algumas coisinhas com relação à segurança do trabalho, né? Então, até que em 1900... Cadê, meu Deus? Em 1943, aqui a data, para ser mais preciso, né? A gente teve a criação da nossa CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foi, assim, na época era uma legislação super avançada nessa questão da regulamentação das relações de trabalho. Então, na época foi Getúlio Vargas quem fez quem criou, né, a CLT, quem bancou e participou da criação da CLT, que a gente usa até hoje. Até hoje nós usamos a consolidação das leis do trabalho, né, que é a CLT, como sendo a nossa legislação específica para relações de trabalho. Tá? Dentro da CLT, quando ela foi criada, a gente teve aí já a previsão da criação de normas específicas para cada tipo de trabalho. Né? Então,
eu falei para vocês ontem, né, que a gente tinha aí a nossa Constituição Federal como sendo a nossa lei maior, né, a nossa Carta Magna. E, de fato, se vocês olharem essa pirâmide de hierarquia das leis, a Constituição Federal está no topo dessa pirâmide. Então, nenhuma lei que é criada no Brasil, seja para que for, tá? Ela pode passar por cima da Constituição. Então, se for criada, se for posta para votação alguma lei que é contra a Constituição, que viola alguma coisa da Constituição, essa lei é chamada de uma lei inconstitucional, né? Ou seja, ela vai de encontro aí, ela não está contemplada pela Constituição. Ela fere algum artigo lá da Constituição, tá? Então, a CLT, ela não tem nenhum artigo que fira a Constituição. Pelo contrário, ela segue o que diz o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que fala sobre a adoção de medidas aí de segurança e regulamentação para as relações de trabalho, tá? Então, a CLT, ela é constitucional, digamos assim. Ela não vai de encontro, ela não vai contra a Constituição, certo? Então, na parte de segurança do trabalho, né, a CLT, do artigo 154 até o artigo 223, trata só sobre isso. E dentre esses artigos, tem um artigo que fala sobre a criação de normas específicas para proteção do trabalho e proteção da saúde do trabalhador, que é justamente baseado nesse artigo que foram criadas aí as normas regulamentadoras. Então, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. A Constituição Federal está aqui no topo, né? Abaixo da Constituição Federal, a gente tem a CLT, que dá uma detalhada melhor nessas condições de trabalho, nessas relações de trabalho, como elas devem ser, prevista lá na Constituição. E abaixo aí da CLT, né? Constituição, CLT, e abaixo da CLT a gente tem as normas regulamentadoras, que foram criadas, baseadas aí nessa portaria do Ministério do Trabalho, 3.214, do ano de 1979. Então, desde 1979, o Brasil tem um regulamento, né, normas técnicas que regulamentam aí a saúde e segurança dos trabalhadores. Não sei se vocês imaginavam que as normas regulamentadoras eram tão velhas assim, né? Ano passado a gente teve aí o aniversário de 40 anos de criação dessas normas. E aí, de aniversário, né, o presente de grego ganhou aí um monte de retirada de direitos dos trabalhadores. Infelizmente, as revisões que foram feitas mais tiveram alguns pontos bons, obviamente, né, mas, em sua maioria, a gente teve aí uma retirada de direitos básicos que a gente sempre teve aí dos trabalhadores. Mas, enfim, são as regras do jogo, a gente tem que trabalhar de acordo com o que tem de normas, né? Vocês imaginavam aí que as normas regulamentadoras eram tão velhas? Já tinham conhecimento, já tinham ouvido falar nisso? A galera está dormindo ainda, será? Eu não sabia não. Pois é, desde 1979 aí que a gente tem essas normas regulamentadoras. E assim, elas sempre foram, desde 1979, elas sempre foram atacadas, né? Principalmente por aqueles maus, tanto profissionais quanto empregadores, que infelizmente aí não gostam de seguir regras, né? Devem dinheiro, não se preocupam com a saúde do trabalhador, para se preocupar com a sua própria produtividade, não fazem questão de ter um ambiente seguro e sempre atacam as normas porque simplesmente querem explorar muito o trabalhador sem a contrapartida, né? Sem pagar tanto quanto explora. Então, infelizmente, a gente tem essa característica aqui no Brasil, né? De as leis não serem seguidas. Vê aí gente que rouba está solto, gente que comete crime não vai preso, e não seria diferente com a legislação trabalhista, né? Mas, enfim, seguimos tentando aí mudar um pouquinho de cada vez nosso país. Então, a legislação de segurança do trabalho aqui no Brasil, ela tem basicamente essa configuração até hoje.
tá? Desde lá da CLT, né? Desde a criação da CLT em 1943, a gente tem essa configuração da legislação de segurança do trabalho no Brasil. Então, os principais, digamos, dispositivos que a gente tem aí para aplicar leis, né, de segurança do trabalho são as normas regulamentadoras. Por isso que eu falei para vocês ontem que as normas regulamentadoras, elas são lei, tá? Elas têm força de lei porque elas são respaldadas aí, tanto pela Constituição quanto pela CLT, né, que são duas leis que estão acima dessas normas regulamentadoras. Como é que a gente tem aí algumas, vou mostrar para vocês aqui alguns artigos, né, que eu falei nessa parte aqui, para vocês entenderem direitinho o que diz a Constituição e o que diz aí algumas normas. Então, lá naquele artigo 7º, no inciso 22, a gente tem que, o artigo 7º diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, o artigo 7º da nossa Constituição fala aí sobre esses direitos que os trabalhadores têm por Constituição, né? Pela nossa lei maior. Então, no artigo 22, fala clara e objetivamente da criação de normas de saúde, higiene e segurança. Então, no artigo 22, a gente tem redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Esse trechinho aí da nossa Constituição é quem dá as normas regulamentadoras à força de lei. Tá? Se não tivesse isso aqui na Constituição, as normas regulamentadoras não teriam força de lei. Beleza? Então, só esse inciso aqui do artigo 7º já dá o respaldo aí para quem trabalha com segurança aplicar as leis de acordo com que elas, de acordo com o que elas pedem, né? Então, se o técnico de segurança chega para vocês e diz, bicho, você tem que usar o EPI, você tem que fazer um treinamento, é necessário que você tenha treinamento aí em NR35, NR10, ele está nada mais, nada menos do que aplicando a lei. Então, se vocês forem aí para se enveredar para essa área do empreendedorismo, quiserem criar uma empresa de prestação de serviços, se o técnico de segurança que vocês contratarem disser que vocês devem fazer uma coisa, é porque está na lei, tá? É porque é lei. E assim, para mim, né, como cidadão que segue as leis, quem não gosta de seguir lei é quem é errado, né? Então, toda vida que alguém fala para mim, tá na lei isso aqui e tal, eu procuro seguir, já que a gente tem que seguir as leis, né? Se a gente mora aqui no Brasil, a gente tem que seguir as leis do Brasil. Muitos empregadores aí que eu já vi, que eu conheço, não gostam de seguir leis. Para mim, são pessoas erradas, né? Por mais dinheiro que tenham, por mais conhecimento que tenham, se não segue lei, para mim, é errado do mesmo jeito, né? Então, vocês já ficam aí cientes que se um técnico de segurança pedir para vocês fazer qualquer coisa para a segurança do trabalho, né, vocês têm que seguir porque é lei, né? Não é nada criado da cabeça dessa galera, certo? Só pegar o meu carregador aqui para a bateria está acabando. Falando aqui no bate-papo. Bom dia para todo mundo. Bom dia, galera. Desculpa aí não ter visto bate-papo antes. Então, deixa eu botar aqui de novo a apresentação. Então, além da Constituição, né, eu falei para vocês que não vou falar mais dessas partes aí, porque isso aqui é repetitivo, tem na CLT. Falei que existe aí a CLT, né, que foi criada em 1943 e tem um capítulo, né, dela que fala só sobre a segurança e medicina do trabalho. Só sobre saúde e segurança do trabalhador. Ainda não é, né, ainda não são as normas regulamentadoras, mas já fala muita coisa que se repete nas normas, já que as normas são a parte específica aí de saúde e segurança do trabalho, tá? A CLT ela é gigante, ela fala sobre muita coisa, né? Ela quem institui aí a nossa carteira de trabalho, a carteira de trabalho que todo mundo, né, a grande maioria das pessoas gostariam de estar com carteira assinada. É a CLT quem fala aí
da parte de salário mínimo, quem fala sobre a jornada máxima de trabalho, enfim, várias outras coisas que não tem muito a ver com a segurança do trabalho, mas nesse capítulo 5 ela fala só sobre a segurança do trabalho. Então, fala aí das penalidades, fala da prevenção de fadiga para o trabalhador, já fala sobre atividades insalubres e perigosas, fala de máquinas e equipamentos, conforto térmico, enfim, fala de várias coisas que as NRs falam de novo. Por que a CLT fala? Porque na época de criação dela ainda não tinham sido criadas aí as normas regulamentadoras, né? A CLT foi criada em 1943 e as NRs foram criadas em 1979 só. Mas as NRs pegaram muita coisa aí da CLT e colocaram nelas mesmas, né? Quem criou fez isso de uma forma até redundante, mas fica mais fácil para quem vai aplicar aí essas leis no cotidiano, né? Não precisa estar indo para a CLT, indo para a norma regulamentadora. Dentro das normas regulamentadoras tem tudo que a gente precisa saber. Tá? Então, a consolidação das leis de trabalho é essa lei aí que vai regulamentar as relações de trabalho entre patrões e empregados. Beleza? Galera, ficou alguma dúvida aqui sobre essa parte de legislação mesmo, né? Vou falar agora só da parte aqui de normas regulamentadoras, né? Falar um pouquinho. Vou falar mais específico sobre algumas normas que vocês precisam conhecer um pouco mais, tá? E eu acho que está faltando aí uns 9 minutos para acabar a aula. Aí a gente faz o nosso intervalo, a gente começa a falar sobre gestão de segurança, a parte dos incidentes e acidentes e a CESBIT e a CIPA. Pronto, então fechamos aqui a parte da CLT. Se tiverem dúvidas, falem aí, tá? Se tiverem dúvidas, perguntem alguma coisa. Aí vamos para a parte das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, né? Elas foram criadas em 1978. Teve um estudo prévio antes, baseado aí nos melhores estudos mundiais. E na época, essas normas regulamentadoras eram a legislação mais eficiente que a gente tinha para a proteção do trabalhador, quando elas foram criadas, né, em 1978. Mas elas só foram implementadas, só começaram a ser implementadas em 1979, né? Então, o governo na época aí deu para as empresas um ano para elas se adequarem a essas normas. Então, hoje, a gente tem 37 normas regulamentadoras. Vocês estão vendo aí só 33, tá? Até NR 33, mas hoje a gente tem 37 normas regulamentadoras. Elas foram sendo modificadas e foram sendo criadas mais normas ao longo do tempo, devido até a mudança aí na configuração dos trabalhos, né? Tenho certeza que daqui enfim, espero que a partir de 2022 a gente tenha a criação de outras normas regulamentadoras, porque é necessário, né? Para, por exemplo, fazer a regulamentação do teletrabalho. Vai ser imprescindível que a gente tenha aí uma norma para dizer o que pode e o que não pode nesse teletrabalho, para evitar que se cometam excessos ou que o trabalhador ele fique de qualquer forma, de qualquer jeito aí no teletrabalho, né? Então, espero aí que a partir de a gente tenha a criação aí de mais normas regulamentadoras, porque são necessárias. E que outras mudem também, né? Mudem acompanhando a evolução do tipo de trabalho. Então, essas 37 normas regulamentadoras, elas falam de diversas coisas, né? Elas falam aí sobre a fiscalização, como deve ser feita, fala sobre o setor específico de segurança do trabalho, né? Segurança e medicina do trabalho, que deve existir em algumas empresas, fala da CIPA, fala dos programas de prevenção aí de riscos e de saúde, né? Fala dos próprios EPIs. Então, a gente tem aí NR para muita coisa, tá? E aí, a partir dali da 10, a gente tem uma especificidade maior aí nas normas regulamentadoras, né? Elas passam a tratar aí só de assuntos bem específicos. A 10, por exemplo, trata aí só de instalações e serviços de eletricidade. Se alguém já trabalha aí com eletricidade ou já trabalhou com eletricidade, sabe que para estar numa empresa, né, de elétrica, né, que presta serviço em eletricidade,
você tem que necessariamente ser treinado nessa NR, no que diz essa norma regulamentadora. Por quê? É uma exigência da norma regulamentadora que quem vai trabalhar aí com eletricidade saiba todos os procedimentos de segurança que essa pessoa deve seguir para não se acidentar, para não causar aí um acidente para si e para outras pessoas. Vocês acham que isso é alguma coisa assim, sem razoabilidade, que é uma coisa desnecessária, ou vocês acham que é uma coisa necessária, que quem vai trabalhar com eletricidade tenha o conhecimento de como se proteger e proteger outras pessoas de acidentes com eletricidade? O que vocês acham aí? Acho que é algo totalmente necessário. Exatamente. Sem dúvida é necessário, né? Para nossa própria proteção e para a proteção de outras pessoas. E, obviamente, se é para nossa proteção de outras pessoas, é para proteção também do equipamento, é para proteção ali dos bens do próprio empregador. Só que... Professor, Oi. essa norma regulamentadora, ela está na nossa grade? Algumas das normas que a gente precisa estão na nossa grade para esse curso ou a gente teria que procurar fora? Não. Esses treinamentos são dados fora parte, tá? Esses treinamentos aí, eles são sempre, na grande maioria das vezes, as próprias empresas, elas dão esse treinamento, tá? Para os trabalhadores. Então, assim, não é uma coisa que vocês devam se preocupar de imediato para ter esse treinamento, tá? Porque as próprias empresas dão esse treinamento tem validade de 2 anos, né? A depender do seu nível aí de supervisão ou de execução de trabalhos. Mas, basicamente, todas as empresas que trabalham com eletricidade já têm um engenheiro de segurança do trabalho que faz esse treinamento para quem precisa dentro da empresa. Então, não precisa vocês se preocuparem com isso, não. Mas caso vocês enveredem para o ramo do empreendedorismo, né, quiserem abrir aí uma empresa, aí vocês têm que se preocupar com isso, tá? Vocês têm que garantir o treinamento para essa galera aí. Para não sofrer nenhum tipo de multa aí do Ministério do Trabalho. Então, a mim também parece muito razoável que quem vai trabalhar com eletricidade deve saber os passos aí para se proteger de qualquer acidente que possa acontecer. Mas, infelizmente, a gente tem alguns empregadores que acham isso frescura, que acham que é uma perda de tempo, porque o cara que trabalha com eletricidade, ele vai saber se cuidar e tal, mas a lei não diz isso, né? A lei diz que ele tem que dar aquele treinamento. E assim, nesse treinamento, eu ministro treinamentos, né? Não ministro NR10 porque eu não sou engenheiro eletricista, mas eu ministro outros tipos de treinamentos aí de segurança do trabalho, e os treinamentos são coisas bem específicas que não tomam nem muito tempo dos trabalhadores. Tá? São informações super valiosas para quem vai trabalhar, né, na parte de segurança, e que de fato não tiram aí tempo e só agrega aí produtividade para o trabalhador, né? Porque ele vai começar a trabalhar mais seguro, ele vai começar a se preocupar apenas ali com o trabalho dele e vai conseguir desenvolver o trabalho dele melhor, né? Ele não vai ficar se preocupando aí se vai cair de uma escada, ele não vai ficar se preocupando se ele está usando os equipamentos corretos para a proteção dele. Ele não vai ter esse tipo de preocupação, ele vai se concentrar exclusivamente no trabalho. E para mim, a mim parece que isso aí aumenta muito a produtividade. Já existem muitos estudos também aí que comprovam isso que eu estou dizendo, né? Mas para mim é uma coisa óbvia. Se você está trabalhando mais concentrado ali naquela tarefa, obviamente que você vai terminar mais rápido, né? E vai fazer da melhor forma possível. Então, galera, basicamente de leis no Brasil, o que a gente tem é isso aqui, tá? Essas 3 leis aqui, a CLT, aliás, a Constituição Federal, a CLT e as normas regulamentadoras, são as leis aí que a gente tem no Brasil para a adequação do trabalho, para ele ser feito um trabalho de forma segura, né? A gente tem essa característica aqui no Brasil. Alguém ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, fazer alguma observação? A gente tem um pouquinho menos de 1 minuto aqui, uns 40 segundos. Quem quiser fazer alguma observação, está disponível aí. Vocês
concordam comigo que realmente é necessário a gente ter normas de proteção para o bom trabalhador e para o bom empregador? Com certeza. Né? A gente vive aí numa sociedade que não costuma premiar bons comportamentos, então eu acho que ter alguma lei que proteja os bons trabalhadores e os bons empregadores é super importante, para que a gente consiga ter aí uma produtividade relativamente boa, né? Com todo mundo trabalhando